Olá, seguidores, amigos. É a segunda série de vídeos Marcenaria de Sucesso. Eu fui até a marcenaria de um ex-funcionário meu, que já está com 10 anos em sua marcenaria, ele aprendeu comigo, então vocês vão ver os detalhes. Eu dividi em 3 vídeos. Só procurar na playlist aí, Marcenaria de Sucesso, e vocês vão achar. Normalmente o YouTube já coloca esses vídeos em sequência, então é fácil de olhar os 3. No primeiro dos vídeos, eu mostro o seu começo. Ele tem uma coisa legal lá, que ele faz algumas peças em tempos vagos, e essas peças ele bota na porta da marcenaria, ele consegue dinheiro para pagar boa parte da despesa, às vezes até o dinheiro do aluguel. No segundo vídeo, a maneira que ele faz orçamentos, desenhos, acabamento em tapa-furo ou tamponamento, também mão de obra e cortes de placas. Então isso aí é legal porque para quem está saindo da garagem ou pensa em investir, é um depoimento muito bom dele, umas coisas que a gente sempre está falando nesse assunto. E no terceiro vídeo vou abordar as máquinas manuais que ele usa e as estacionárias. Então vocês vão ver, é uma oficina bem simples, mas ele está se dando muito bem na marcenaria, bem firme, então serve de incentivo aí para os que estão começando. Lembrando que todas as dúvidas aí sempre tem na descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo na tela do YouTube, você tem um campo lá, descrição do vídeo, dá uma olhada lá que tem um link que vai te direcionar para onde você vai tirar dúvidas sobre o tema que eu estou abordando no vídeo. Mais um vídeo, marcenarias de sucesso. Sucesso por quê? Eu considero marcenaria de sucesso uma pessoa que abriu sua marcenaria e já está há algum tempo, 10 anos na marcenaria. Mauro Gomes, alagoano. A história dele é o seguinte: 1994, 95, ele veio para São Paulo com a família de Alagoas. Trabalhava lá numa empresa, fazia numa funerária era marcenaria, mas ele fazia caixão de defunto. Fabricava caixão de defunto. E é um tema que normalmente quando a gente fala é maior gozação, maior tiração de sarro, né, Mauro? Mas é uma profissão, marcenaria também faz parte, então ele não sabia como fazer armário. Naquela época nós fazíamos armários em compensado, diferente hoje do MDF. Veio trabalhar comigo, foi o primeiro emprego que ele arrumou aqui na marcenaria, quando ele estava na Vila Ré. E lá, desse tempo pra cá, foi um dos melhores profissionais que teve comigo, virou marceneiro, tenho o maior orgulho disso, uma pessoa confiável, competente. Ficou comigo até por volta de 2004, 2005, depois saiu, trabalhou em uma outra empresa em torno de 1 ano e meio, aí abriu na sua casa, garagem da casa dele, e depois alugou um salão. De 2006 aluguei o salão, primeiro salão, que estou entrando para 10 anos, e que graças a Deus só tenho a agradecer. Primeiro cliente que eu tive foi através do Elias, ele mesmo me indicou alguns clientes, e desses clientes, através do meu trabalho, da minha competência, adquiri outros que graças a Deus me mantém hoje. Com o que eu aprendi, com o que eu sei, é tudo através disso, que eu tenho é tudo através da marcenaria, e que hoje, com todas essas crises que nós estamos atravessando, mas graças a Deus eu ainda tenho clientes que são fiel, que confiam no meu trabalho, na minha honestidade. Ia perguntá-lo sobre como, isso é uma coisa importante, eu volto a citar, como conquistou os clientes. Eu sempre mantenho amizade com ele, faço aqui direto, ele está um bairro encostado ao que eu morava, é que eu moro. E é assim, pessoal, um exemplo a seguir. Nessa época eu estava meio em dificuldade na marcenaria, tanto é que não deu mais para ficar com ele. Então eu passei alguns clientes e alguns serviços que, como foi o meu começo, assim como meu pai me passou, passei para ele. E serviços pequenos, ele foi atrás, ele batalhou, ele conquistou os clientes, são clientes até hoje, através deles foi que você fez sua clientela, tá? Você nunca precisou gastar dinheiro com publicidade nesse tempo todo? Não. É o que eu falo para todo mundo. Não atrase serviço, faça um serviço bem feito, atenda bem o cliente, se atente às novidades do mercado para não ficar para trás. Isso também é uma pergunta que eu gostaria que você falasse. Vamos supor, trilhos,
kits, essas coisas, porque o Mauro tem uma coisa peculiar, pessoal. O Mauro não mexe em internet, correto? Correto. Ele não olha nada na internet. Hoje é difícil ter pessoas assim, eu digo assim, para acompanhar a evolução, porque toda a nossa evolução está na internet, tá? E como é que você descobre isso? Porque não vai me dar umas ligadas, eu venho aqui, ele sempre tem dúvida, ele não enjeita de pegar serviço. Quando eu falei, Mauro, precisar de mim, ligue que eu venho e te ajudo. Ligo para você para tirar dúvida que eu tenho, né, que é muitas que acontece, mas nem por causa disso eu deixo de pegar serviço, nem fico com medo de pegar, de fechar o serviço. Quando a pessoa pergunta, você trabalha com esse material? Trabalho, mesmo se eu nunca trabalhei, mas eu falo, trabalho. Você trabalha com essa ferragem? Trabalho. Nem que eu não conheço, mas eu falo que conheço. Por quê? Porque isso daí, através de amigos, igual ele que eu tenho, e outras pessoas, de repente a pessoa pode, você não fechou o serviço porque você está com medo? Não. Jamais eu vou falar isso para ninguém. Então, nunca vou deixar de atender meus clientes ou qualquer cliente novo ou antigo, falar, você está trabalhando com material antigo? Não. Jamais eu faço isso. Então, hoje, dia no mercado, se você não conhecer, você está perdido. Pessoal, vocês têm a internet e tem ajuda, eu ajudo muita gente nesse sentido, meus amigos lá nos grupos também ajudam. Então, essa coisa que eu falo, não deixe de buscar conhecimento. Você vê, ele sem internet, ele faz tudo que tem de atualidade. Conta com a ajuda de algumas pessoas, isso é muito bacana, é uma forma de você conseguir isso. Como foi o investimento dele, isso é uma coisa que muita gente tem medo. Você saiu da tua casa, você veio para um salão, isso tem um custo, existe aluguel, você vai ter que pegar algum funcionário. E como é que você lidou com isso? Você tinha segurança já do serviço que você fazia em casa para vir para cá? Primeiro, força de vontade. Segundo lugar, confiar em você e na sua família que está em volta, que precisa ter um apoio da família em volta, porque não é fácil você está acostumado a trabalhar de empregado, ter o seu salário todo mês e de repente você está trabalhando numa garagem da sua casa. Aparece uma oportunidade através de um amigo meu também, que eu também tenho que agradecer a ele, que foi através dele que ele chegou para mim e falou, Mauro, você não tem coragem de alugar um salão junto comigo? E esse colega meu, ele já tinha uma clientela, eu não tinha ninguém, eu só tinha primeiramente Deus, e segundo, no caso, o Elias mesmo, que me oferecia algum serviço de outros clientes dele. E esse colega meu, eu falei para ele, você tem serviço? Eu não tenho. Ele falou assim, não, mas vamos junto. Se você chegar numa hora que você não tiver serviço, eu tenho os meus e eu passo para você também. Então foi através desse colega meu. Esse colega meu deu uma força, nós alugamos o salão junto. Sei que contando desse tempo que ele ficou comigo, ele ficou 2 anos só junto comigo. Eu já estou há 10. Quando chegou nos 2 anos, ele falou, Mauro, não dá mais para mim. Só que o salão está no seu nome, como é que vai fazer? Ele falou, não, sobre isso não tem problema, eu confio em você e não é você que está desistindo, sou eu. Aí ele deixou o contrato no nome dele. E daí eu fui, graças a Deus, fui tocando, troquei de máquina, a lixadeira que nós não estávamos usando, eu investi numa serra para mim, investi numa máquina feletadeira, coletor de pó, tudo isso aí foi através do meu esforço e das clientelas que eu consegui. Viu? Quando eu falei lá no início, confiança, confiança, o rapaz também de confiança, agiu de forma, eu conheço, tem um baita amigão meu, não agiu de má fé com ele também não, e você vê, são poucas pessoas que fazem isso, porque a gente cansa de ver pessoas botar um nome num contrato e o outro não cumprir, então isso eu tiro o chapéu para ele, sempre eu falo, quando ele diz pode confiar, mas pode confiar? Pode confiar, então tem minha inteira confiança e eu só tem também que ter agradeço. Palavra, né? Tem que ter palavra também sim. de tudo isso aí, né? Porque, e depois desse contrato, aí segui adiante, graças a Deus, eu estou indo para 10 anos agora. Legal. Uma coisa boa que eu já citei isso em alguns comentários, o que o Mauro faz aqui, nos tempos ociosos, quando está um ajudante meio sem ter o que fazer, ele pega as partes que sobram de materiais, ele faz essas pequenas peças. Com isso aqui ele consegue um dinheirinho, às vezes até para pagar um aluguel, né? Fala um pouquinho sobre isso aqui, que eu acho muito bacana isso que você faz. Isso daí na verdade é uma fórmula que eu achei para
usar, né, o material que fica encostado na marcenaria, né? Então com isso aí veio essa ideia de fazer algumas coisas, porque o espaço é pouco, então eu faço sempre peças pequenas do mesmo modelo, para que esse material entra um dinheiro que ajuda na hora de pagar uma água, pagar uma luz do salão, né? Pagar um aluguel do salão, com todo esse material que estava, no caso, parado dentro da marcenaria, só juntando cores diferentes, né? E com isso aí eu veio essa ideia e eu faço algumas coisas que o funcionário que está comigo tem hora que está sem fazer nada, e daí vai passando o tempo, vai pagando o dia dele mesmo, né? Legal. É que isso que é importante. Eu faço aqui, nunca fica um tempão, né? Vende, quase sempre tá vendendo aí. Sempre está vendendo, sempre vende. Bacana. Legal. Tá. Mauro, como é que você faz seus orçamentos? Você, assim, como você define um preço?